Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e temos que falar de Novak Djokovic. O tenista sérvio ainda é o número 1 do mundo, mas agora a permanência dele neste posto é quase improvável, né? Visto que em Roland Garros, mesmo que o Sinner não jogue, o Djokovic teria que chegar à final para impedir que o italiano assuma o posto de número 1. E assim, o Djokovic não chegou em finais nesse ano de 2024. Tudo bem que só jogou 4 torneios, né? Todos os torneios de escala grande, né? Ele jogou o Australian Open, Indian Wells, Monte Carlo e agora Roma, né? 2 semifinais e, curiosamente, 2 eliminações em terceira rodada, né? Agora eu não tô lembrando se Indian Wells foi em terceiro ou se foi logo na estreia. Isso aí vocês podem me corrigir. Mas, de qualquer maneira, né? Um ano muito frustrante para o Sérvio e hoje, para mim, a pior atuação que eu vi dele, né? Tipo, eu não tô lembrando de uma atuação tão ruim quanto a de hoje. Ele já podia ter perdido feio, né? O adversário dominado ele, né? Tipo, por exemplo, o Medvedev, o triplo 6-4 lá no US Open, mas foi uma atuação ruim do Djokovic. Aí é muito mérito de um adversário extraordinário que viveu o melhor momento da carreira dele naquele torneio. O Medvedev perdeu um set no torneio inteiro, né? Quase foi campeão do US Open sem perder sets. É um feito extraordinário, né? Tipo, se você para pensar, nem o Djokovic foi campeão de um Grand Slam sem perder sets, né? Isso é muito difícil, né? E assim, ver o Djokovic jogando do jeito que jogou hoje, né? Apressado, sem pensar, né? Tipo, machucando um pouco na quadra, assim, os golpes, sem convicção, né? Tipo, ele tá sem convicção. Tinha momentos que ele acertava uma devolução muito boa, a bola sobrava no meio da quadra e não fazia nada com o golpe, né? Tipo, nem assim, mesmo que sentisse, tá, a minha bola no fundo de quadra não tá andando, não chamava o Tabilo pra rede, assim, no momento certo. Aquele momento, por exemplo, que ele tem uma devolução boa na cruzada ali, aí ele tem a chance de definir ali o ponto com um bom golpe no fundo de quadra. Ali também podia ser um momento para uma curta para surpreender o Tabilo, mas nem isso fez, né? Ele não conseguiu um breakpoint na partida, né? Tipo, ele tá falando do melhor devolvedor de saque da história. Ou é o Djokovic ou é o André Agassi. Acho que não foge dos dois. E o cara não tem um breakpoint no jogo inteiro. Porque assim, você para pensar dos grandes devolvedores. O Medvedev, quando ele leva aquele 6-1, 6-2 lá do Yannick Sinner em Indian Wells, agora foi Miami, né? Indian Wells o Medvedev é finalista, né? Mas lá em Miami, o Medvedev tem breakpoint em algumas oportunidades do jogo. Ele teve oportunidades para quebrar, para entrar no jogo, entende? Ele não aproveitou, mas ele criou oportunidades, entende? Quando você tem um jogador do nível de devolução do Djokovic, no fundo de quadra, e ele não consegue um breakpoint sequer, isso chama atenção. E eu falo outra coisa, o Djokovic não teve atuações 10 de 10 nessa temporada, no máximo ali o jogo contra o Salfilin, mas isso porque muito, assim, um encaixe perfeito para o jogo, né? E mesmo assim, vamos tirar essa partida, nada 10 de 10, né? Tipo, olha, por exemplo, os jogos no Australian Open contra o Prismic na primeira rodada, chegou a estar quebra atrás, né? No 7-1, né? Tipo, jogou o terceiro set, chegou a estar quebra atrás, né? Outro Poppening quase virou um 2-1 para o australiano. E eu acho que assim, se fizesse 2-1 era uma perigosíssima partida para o Djokovic, né? Contra o Manarino, tudo bem, 6-0, 6-0, 6-3, poderia ser uma atuação nota 10, mas o Manarino jogou tão mal que fica meio difícil de avaliar. Né? Contra o Echeverri, foi 3-0? Foi, mas não foi aquela atuação super convincente, entende? O Fritz, por exemplo, os dois primeiros sets, para mim, o americano foi melhor do que o Djokovic. E o jogo contra o Sinner, acho que nem precisa falar que não foi nota 10. Então, assim, não tem atuações nota 10 para um tenista que ano passado fez várias, talvez até mais de 10 atuações nesse nível, entende? A semifinal contra o Sinner e o Wimbledon, para mim, é nota 10, né? Tipo, as quartas de final do US Open contra o Fritz, aquele 6-1, 6-4, 6-4, é nota 10. A atuação dele contra o Medvedev na final, para mim é nota 10, entende? Mesmo que tem um momento que ele é quebrado ou outro, né? É impressionante o nível que ele sustentou naqueles jogos, né? As atuações contra o Alcaraz e o Sinner na semifinal e na final da ATP Finals são atuações nota 10. E, gente, final da ATP Finals, 6 meses atrás, é isso que me assusta mais. Tipo, não é muito tempo atrás que o Djokovic estava jogando o tênis do melhor tenista do mundo, entende? Quando termina o ATP Finals é quase incontestável. O cara após o Wimbledon tinha ganhado o Masters 1000 de Cincinnati, Paris,
tinha ganhado o US Open e tinha ganhado também o ATP Finals. Se você somar todo o período de Roland Garros até a ATP Finals, ele tinha 2 derrotas. A da final do Wimbledon para o Alcaraz, que foi um jogo que acaba no quinto set, e a derrota para o Sinner, que se não me engano é no tie-break do terceiro set, entende? É esse o nível do Djokovic. Essas eram as derrotas dele, entende? Derrotas assim, o cara tinha que jogar um absurdo para ganhar dele. E agora está vendo o cara perder 6-2, 6-3 para o Alejandro Tabilo, entende? Com todo o respeito, Tabilo fez uma grande partida, é um ótimo tenista, mas assim, não é o tipo de cara que a gente está acostumado a ver dar um baile no Djokovic. Quando eu citei aqui, lá no vídeo, lá, até a gente que me criticou, mas o foco no vídeo vira muito o Djokovic mesmo, né? Porque ele é o cara de todos os recordes do tênis, ou da maioria deles, né? Quando a gente cita lá as grandes derrotas dele, pronomes como Roger Federer, poxa, dispensa apresentações. Quando eu falei do Tsonga, né, que em 2014 ele teve uma derrota que ele só ganhou 4 games, o Tsonga já foi finalista de Grand Slam. O cara jogou o Masters 1000, e foi, se não me engano, acho que até top 5 o Tsonga foi. Então, assim, o nível dele era alto, o teto de produção era altíssimo. Então, chama atenção. Para mim é muito preocupante. E, assim, qual é a razão para o Djokovic estar jogando tão mal? É a falta de sequência? Eu acho que isso atrapalha. O Djokovic não consegue jogar 2 torneios em sequência nessa temporada, né? Tem sempre um hiato enorme entre os torneios. Joga a Australian Open, fica quase um mês inteiro, mais de um mês parado, né? Quase 2 meses para voltar em John Wells, volta completamente sem ritmo. E para mais um mês para voltar em Monte Carlo e mais um mês para voltar em Roma, né? Porque ele não joga Barcelona, não joga Madrid. Então, assim, esse tipo de coisa atrapalha. E agora ele vai ficar essa semana, a próxima, antes de jogar Roland Garros, né? Tipo, ritmo zero pro Djokovic nessa temporada. E assim, eu entendo que o cara agora tem uma família, né? Já tem vários filhos, né? Já conquistou tudo que podia conquistar, tal. A exceção é a medalha de ouro, né? Do jeito que tá jogando não vai ganhar, né? Entende? Não dá pra falar que o Djokovic vai ganhar jogando desse jeito, né? Mas, assim, é um pouco assim impressionante como que o nível não tá muito legal. E me parece, hoje pra mim o que me impressionou foi isso, a falta de frustração. O cara aceitou de boa a derrota pro Tabilo, que eu acho que nenhum tenista assim, na posição que o Djokovic tá, mesmo no top 10, aceitaria uma derrota dessas do jeito que o Djokovic pelo menos aceitou na frente do público, né? Então, ver o que vai acontecer agora, como ele vai apresentar em Roland Garros. Para mim, muito difícil sustentar o número 1. E olha que a gira de saibro do Sinner até agora é muita coisa, mas também é menos dominante, né? Tipo, ele tem momentos bons, mas lesões, todo tipo de problema. Não é como se o Sinner conseguisse extrair tudo o que podia dessa gira de saibro. Inclusive, acho que, assim, ele com certeza deve estar decepcionado com o fato de que pouco ele conseguiu fazer para reduzir a vantagem para o sérvio na disputa pelo número 1, né? Então, vamos ver agora o que o Djokovic faz nesse preparatório até Roland Garros, mas para mim, assim, é o pior ano do Djokovic preparando para Roland Garros desde 2018. Em 2018 não fez uma grande campanha por lá. Então, assim, pode ter sido campeão em Wimbledon, ter iniciado uma segunda metade de tênis essa temporada magnífica. A gente não pode duvidar que o Djokovic pode voltar a jogar um tênis magnífico do dia para a noite, porque a gente sabe que ele é capaz disso, mas no momento é muito preocupante, porque assim, ele está com 36/37 anos daqui a pouco, ele faz aniversário basicamente daqui a 10 dias, hoje é 12 de maio, o aniversário dele é dia 22 de maio, então assim, não é como se tivesse lá muito tempo de carreira pela frente, então assim, chama atenção assim, um nível que é muito aquém do que a gente já se acostumou a ver desse sérvio, que assim, nos últimos anos sempre está ganhando um Grand Slam por ano. O último ano que ele não ganhou Grand Slam foi 2017, 2018 ele ganha 2, em 2019 acho que ele ganha 1, né? E 2020 ele ganha também. Aí 2021 o cara ganha 3, né? 2021 e 2023 ele ganhou 6 Grand Slams somados de 8. Então, e os que não ganhou foi finalista. Então, esse é o nível que o Djokovic estava colocando, a régua que ele colocava no tênis. Ele estava chegando quase sempre em final. E, assim, ver ele nesse nível atual, assim, é assustador, né? Tipo, o cara, ele colocou um nível de perfeição, de qualidade, que é difícil a gente mensurar. E, então, ver ele assim assusta bastante. Então, agora é olhar, como eu disse, para o que ele vai produzir em Roland Garros. Eu acredito que não vai cair de estreia, né? Vamos ver quem enfrenta também na primeira rodada. Vai que sai uma pedreira para ele, né? Tem muito tenista bom lá para trás no ranking, mas
Eu acredito aí que ele vai ganhar ritmo com o passar do torneio, mas não dá para cravar que ele vai estar ali no pote dos favoritos, como a gente podia cravar no passado, que mesmo que ele não tivesse um preparatório perfeito, né, ele ainda estava jogando relativamente bem. E assim, o nível que ele apresentou em Roma, você ainda conseguia ver janela para melhorar e ele, obviamente, lutar pelo título em Roland Garros, como ele eventualmente fez e conseguiu. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.